Ok, eu queria dizer que é uma satisfação muito grande participar desse encontro e vou procurar abordar três pontos fundamentais. Primeiro, chamar a atenção para o fato que nós temos uma anomalia no Brasil. Há uma incompatibilidade entre a nossa situação do saneamento e o nosso nível de renda per capita, né? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, nós queremos enfatizar a necessidade de um salto de investimento e de produtividade para que a gente consiga universalizar os serviços em um horizonte de tempo razoável, que consideremos razoável. E, por fim, queria chamar a atenção para o fato, sobretudo em meio a uma preocupação muito grande com a crise de abastecimento de água no país, em particular no sistema Cantareira, que não há uma solução única para o problema. E nós vamos enfatizar, sobretudo, a reutilização da água, o combate às perdas e o uso racional da água, como elementos bastante importantes. Então, sobre isso que a gente vai falar, naturalmente eu vou passar rapidamente por alguns pontos, mas a apresentação vai ficar à disposição do Arc Futuro e, naturalmente, a gente fica à disposição para um debate posterior. Do ponto de vista do panorama do setor, das utilidades públicas, nós arriscaríamos dizer que é uma das utilidades mais atrasadas. Quer dizer, nós temos uma infraestrutura muito atrasada no Brasil em geral, e o saneamento, infelizmente, é um dos mais atrasados, né? Portos ganha de saneamento. As dificuldades, quando a gente viaja pelos países emergentes, a gente percebe dificuldades dramáticas que estão nessas fotos, né? Na Índia, em Bangladesh, grande parte dos países africanos, nós encontramos situações que a gente vê nas periferias das grandes cidades. Cidade como Piracicaba é uma cidade mais harmonizada do ponto de vista do seu ciclo da água, mas grande parte dos municípios brasileiros enfrentam um problema muito dramático. Esse quadro que vocês estão vendo é uma relação entre o grau, a cobertura de tratamento de esgoto e a renda per capita. E nós chamamos a atenção para o fato de que o Brasil é um ponto fora da curva. Ele está fora, muito abaixo da curva, quer dizer, para o nosso nível de renda per capita, em torno de $12.000, dependendo do câmbio, do critério que se utilize, nós deveríamos ter muito mais cobertura de esgoto, né? E, infelizmente, não temos. Então, esse é um problema sério. Nós usamos aqui uma amostra de municípios, são os 100 maiores municípios do país, em termos de população, organizado pelo Trata Brasil, e a Gol Associados faz a metodologia para o Trata Brasil desse ranking, dessa classificação dos municípios de acordo com a qualidade do saneamento. O que nós verificamos aqui é que nós temos os indicadores gerais, quando a gente pega os indicadores gerais do país, ainda tem, em água, tem um nível de cobertura maior, mas as perdas são muito elevadas, nós temos 37% em média de perda, o que é um número muito elevado. Temos um baixo nível de tratamento de esgoto, algo inferior a 40%, e também uma coleta muito baixa, um pouco mais da metade sendo coletada. Quando a gente olha o mapa da água e o mapa do esgoto, nós percebemos o mapa da água um pouco melhor, com um nível de cobertura maior, a maioria dos estados com um nível de cobertura maior, ainda que um nível de qualidade da água muito variado, né? Nem sempre nós temos todas as conformidades. E, quando nós olhamos o outro lado do quadro, do ponto de vista do esgoto, a situação é dramática. Nós temos um grau de cobertura muito baixo, indicado, sobretudo pela cor vermelha, com um índice de cobertura inferior a 10%, mas mesmo o rosa e o amarelo são índices de cobertura inferiores a 40%. Isso é muito baixo do ponto de vista de esgotamento sanitário, né?
Há um problema básico no Brasil, que é um problema de informação. Essa base de dados é do SNIS, do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. O que nós verificamos, o branco que vocês veem nos mapas, em particular em relação a esgoto, são municípios sem informação. Quer dizer, nada mais grave do ponto de vista do tratamento de um problema quando você não tem informação. Quer dizer, aí é o mais grave, não pode ter algo mais grave do que isso. Você não tem nem ideia de qual é o problema, né? Quer dizer, é o caminho para o desastre. E é exatamente o grande problema que nós temos. Eu diria que, até antes de pensar em aumentar a cobertura, nós temos que aumentar a informação, né? Aqui a gente vem para o ranking dos 100 maiores municípios que eu mencionava há pouco, né? Nós vimos até agora, é a mesma base de dados, é o SNIS, mas agora nós tomamos 100 maiores municípios em termos de população e, utilizando critérios de cobertura de água, cobertura de esgoto, nível de perdas, esforço na redução do déficit de saneamento, nós procuramos chegar a um ranking, a uma classificação. Os detalhes metodológicos estão no site do Trata Brasil. O que nós percebemos de cara é uma concentração dos municípios em melhor colocação na região sudeste e alguns municípios numa situação ruim, que a gente costuma chamar da zona do rebaixamento do saneamento, esses municípios, sobretudo no norte do país. Há um aspecto regional importante. Também os melhores municípios têm um porte médio. Nas grandes capitais, em geral, não estão nas primeiras colocações. Piracicaba está numa boa colocação, a gente chama atenção aí no 23º lugar. Nós vemos vários municípios, por exemplo, quase metade dessa amostra de municípios coleta menos de 60% de esgoto. Piracicaba tem uma boa colocação aí, com um bom nível de cobertura. Nós temos 78 dos 100 maiores municípios que tratam menos de 60%. Quer dizer, é um número muito grande, e nós temos um desafio aí em relação a Piracicaba. Aqui nós temos o mapa das perdas, e aí realmente é um quadro grave no Brasil. Nós temos essa média, em torno de 37% das perdas, mas vejam como a variância é elevada, e vejam casos, por exemplo, na região norte nós temos uma perda próxima a 50%. Isto é, não é faturado 50% daquilo que é produzido e distribuído. Então, a mão de obra, a energia, os produtos químicos, etc., não são recuperados. É uma perda que tanto decorre de perdas físicas, de vazamentos, quanto de perdas comerciais. Nós temos o estado como o Amazonas com 72%. Temos o Acre com 60%. E várias situações dramáticas, mesmo em regiões metropolitanas com nível de renda per capita elevado, como a região metropolitana de São Paulo, quando a gente olha no nível dos municípios. Uma perda média de quase 44% das empresas estaduais, que é bastante elevado, né, também com uma variância muito grande. E aqui nós fizemos um pequeno exercício para mostrar, e a gente fala de oportunidade de investimento, né, Laura? Então, pensando em oportunidade de investimento, nós mostramos aqui que pode chegar até 37 bilhões de reais os ganhos decorrentes da redução de perdas, e não uma redução fora de qualquer cenário realista. Uma redução que seria, no cenário mais otimista, reduzir pela metade as perdas até 2025, que não parece algo irrealista, é muito dentro, e aí chamaria atenção, e tendo o privilégio de ter a participação do BNDES, também como o BNDES é importante para estimular, tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista de infraestrutura, estimular programas de combate às perdas, né?
que são programas que poderiam gerar benefícios dessa ordem de grandeza. É claro que esses números decorrem das hipóteses que fizemos, que nos parecem razoáveis, mas eles mostram a ordem de magnitude dos valores, né? Segundo ponto, como é preciso aumentar o investimento, né? Naturalmente, o marco regulatório mudou muito, eu não vou me estender, foi muito bem apresentado pelo Dr. Vinícius antes, eu só chamaria atenção para o fato de a última linha desse quadro. Eu, como economista, aprendi nos livros textos, eu desaprendi nos livros textos de economia. A água era dada em livros textos, naturalmente, devido à idade, os livros textos são de décadas muito anteriores, mas os livros de microeconomia davam o exemplo da água como bem livre. Quer dizer, realmente um absurdo, devia ser preso o autor que afirmava isso. Mas isso para ter uma ideia da mudança cultural que precisa ocorrer, realmente do valor da água que precisa ser repensado. O baixo investimento em infraestrutura e em saneamento é ilustrado nesse quadro. Quer dizer, hoje nós investimos em infraestrutura 2% do PIB, o que é baixíssimo, é menos da metade do que nós já investimos e muito menos do que um país como a China investe, ou quase metade do que a média mundial, né? E das utilidades públicas, o saneamento é o que tem um investimento mais baixo. Aqui nós colocamos uma estimativa da série de investimento, isso baseado isso é só água e esgoto. Hoje à tarde haverá uma discussão muito interessante sobre resíduos sólidos, mas aqui a gente pode ver como a gente tem ficado nesse patamar de 10 bilhões, e realmente é um patamar relativamente baixo, como a gente vai sugerir. O Plano Nacional de Saneamento, que prevê uma universalização no início de 2030, na verdade, prevê mais do que a duplicação desse patamar de investimento. O perfil de investimento do plano nos parece um pouco irreal. Nós conseguimos dobrar imediatamente, vocês podem ver, o formato nos parece irreal, ou mesmo, se a gente fizer essa suposição, também nos parece irrealista. É algo que a gente precisa pensar para chegar à universalização. Aqui fizemos um exercício para ver se nós mantivermos o atual nível de investimento, quando a gente vai ver as nossas cidades com o que a gente chama de 300%, 100% de água, 100% de coleta e 100% de tratamento de esgoto. Apenas em 2060, o que é um absurdo, né? É inaceitável. O que esse exercício sugere é que é preciso duplicar o patamar de investimento, além disso, aumentar em 30% a produtividade, ambas coisas possíveis, se bem planejadas, para que a gente atinja a universalização num horizonte razoável, que é 2024, né? Um pouco, isso parece razoável, seria uma boa forma, um pouquinho depois do aniversário da independência, para celebrar com um serviço básico, né? Um serviço do século XIX. Para isso, na nossa visão, não falta dinheiro, falta gestão, falta planejamento e falta boa regulação. Esse é o tripé necessário para se chegar a essa situação, que envolve fortalecer as agências reguladoras, envolve uma participação via parcerias público-privadas. Novamente, Piracicaba, acho que é um bom exemplo de iniciativa para essas parcerias público-privadas, e a gestão. Quando a gente olha aquelas companhias estaduais que apresentam uma média de perda de 43%, deve ter algum problema, e o problema certamente está em gestão e governança, né? Para terminar, a sugestão de que não há uma única solução para a crise da água, se a gente quiser colocar dessa forma, cuja
eu acho que o principal mérito do debate que nós estamos enfrentando agora, diante de uma estiagem fortíssima, é a conscientização das pessoas sobre a importância da água e da importância de pensar no médio e longo prazo, né? Então, nós vamos sugerir que o ciclo da água e o ciclo do saneamento oferece inúmeras oportunidades, né? Nós temos oportunidades muito grandes quando a gente capta a água e trata a água. Aqui já há grandes oportunidades com diferentes cotas de represas, com geração de hidroeletricidade, com pequenas centrais hidrelétricas. Nesse processo é muito importante combater as perdas. Aqui a universalização da coleta e do tratamento de esgoto é fundamental, e a utilização dos vários resíduos daí decorrentes, tanto do tratamento da água, né, quanto do tratamento do esgoto, né, que podem ser aplicados, seja na geração de energia, na produção de material para construção, na compostagem, em várias reutilizações aqui do lodo no tratamento de água, e a produção e a reutilização da água, a produção de água de reuso para a indústria. E aqui também, que ainda é um problema, a preocupação com os descartes ilegais das indústrias, né? Houve um avanço notável, mas ainda há, e nós fizemos uma estimativa assustadora de que ainda há descartes bastante perigosos nos cursos d'água, pelo menos no estudo que fizemos da região metropolitana de São Paulo. Portanto, aquela imagem do Rio Vermelho da China ainda é também uma preocupação nossa. Eu não vou entrar aqui em detalhe nos vários ciclos aqui para me ater ao tempo estabelecido, mas chamar a atenção para as várias possibilidades de reuso da água, algumas das quais já têm sido utilizadas para lavagem de rua, etc. Mas o que é produzido de água de reuso no Brasil é muito pouco. Há iniciativas muito importantes da Sabesp, há iniciativa também relevante da Copasa, mas há pouca produção de água de reuso de um modo geral no Brasil, quando a gente compara com a experiência internacional. Há experiências recentes muito interessantes na Califórnia, na Austrália, certamente Israel é um país pioneiro e que tem aplicado muito. Vejam que as vazões já são elevadas. Vejam o caso apontado aí de Los Angeles, nos Estados Unidos, na Califórnia, com vazões já razoáveis para a água de reuso. No caso de Israel, um percentual majoritário, praticamente 4/5 da oferta representada por água de reuso, que é bastante interessante. Aquele caso anterior é o projeto da Austrália, que é bastante interessante também para a reutilização da água. E eu chamaria atenção para uma parceria público-privada entre a Sabesp e uma empresa privada para o aquapolo ambiental, que é para a produção de água de reuso para o polo petroquímico de Capoava, cuja vazão máxima pode chegar a 1 metro cúbico por segundo, que é bastante relevante. Eu diria que nós precisamos vários aquapolos, eu diria que é razoável pensar, na próxima década, de ter como meta 1/4 da oferta ser representado por água de reuso. Acho que é bastante razoável, há tecnologia para isso, o horizonte de planejamento é bastante razoável, quer dizer, num estado de um projeto de longo prazo, e isso aliviaria muito a situação da oferta de água. Também a utilização dos resíduos no processo de tratamento de esgoto, como mencionei antes, poderia oferecer várias oportunidades muito interessantes. Eu não vou entrar muito nas economias de escopo que existem entre essas atividades e a área de resíduos sólidos, porque eu tenho certeza que isso será explorado no painel da tarde. Mas relembraria os 3 pontos que nós mencionamos.
nós precisamos acabar com uma anomalia. Quer dizer, o Brasil, em saneamento, é um ponto fora da curva. Nós não podemos mais ter um nível de serviço com uma cobertura tão baixa quanto existe no Brasil. Um segundo ponto, a ênfase no salto necessário de investimento. Nós precisamos dobrar o patamar de investimento. Não é uma tarefa fácil, mas absolutamente necessária, se quisermos chegar, se quisermos fazer algo que vários países fizeram nos séculos XVIII e XIX, pelo menos na metade do século XXI. Né? E, em terceiro lugar, esse esforço de mudança de atitude em relação à água. Quer dizer, abandonar a ideia da água como um bem livre e pensar da água como um recurso extremamente escasso que merece todo o cuidado do ponto de vista de combate a perdas, do ponto de vista de reutilização e, sobretudo, do ponto de vista do uso racional da água, sobre o qual não tivemos muita oportunidade de falar, mas também mereceria um esforço grande de como escolas, hospitais, secretarias e os domicílios podem usar com muito mais racionalidade e cidadania esse recurso e com os devidos incentivos econômicos. Muito obrigado.